Olá, olá, boa noite. Sejam bem-vindos à Escola Unicista. Terçou e terça-feira é dia da gente estudar os ensinamentos do Manual de Professores. Eu sou Clayton Ecker e junto com a Bruna, a gente está aqui trazendo esses ensinamentos nas terças-feiras. Seguimos hoje na página 26 de Um Curso em Milagres, Manual de Professores. Como se pode evitar a percepção da ordem de dificuldades? A crença em ordem de dificuldades é a base da percepção do mundo. Fundamenta-se em diferenças. O que passou não está nivelado a alterações no que virá. As alturas são desiguais e os tamanhos diversos, a graus variados de escuridão e luz. Em milagres de contrastes, nos quais cada coisa vista compete com todas as outras para ser reconhecida. Um objeto maior ofusca um menor. Uma coisa mais brilhante ofusca a atenção de outra com apelo menos intenso. E uma ideia mais ameaçadora ou considerada mais desejável pelos padrões do mundo transtorna completamente o equilíbrio mental. O que os olhos do corpo contemplam é apenas conflito. Não olhes para essas coisas à procura de paz e compreensão. Antes de eu ler novamente aqui, eu vou trazer uma questão sobre o conflito que ele fala aqui, né? O que os olhos do corpo contemplam é apenas conflito. O que nos coloca em conflito dentro de nós é sempre essa escolha dualista entre ouvir a voz dos nossos professores internos, que são dois. O curso vem trazendo isso claramente para nós: o ego e o Espírito Santo. O Espírito Santo é a parte sã da nossa mente, lembrada do amor. O ego é a parte da nossa mente que está doente, que vive na ilusão, que só projeta medo. Então, é por isso que o ego utiliza de todas essas questões que ele traz aqui para nós, de comparações, identificações, aonde faz com que nós saímos do nosso estado presente de amor que somos para viver uma ilusão daquilo que não somos. Então eu vou ler novamente aqui. A crença, aquilo que tu acredita em ordem de dificuldades é a base da percepção do mundo. Então, tudo aquilo que tu acredita é a tua ordem de dificuldade. É a tua ordem de dificuldades, é a base da percepção do mundo. Ou seja, você projeta a partir das tuas crenças aquilo que percebe no mundo. E você vai projetar a partir desses dois professores. Não tem outro caminho. Ou eu vou projetar a partir de um lugar de erro, de confusão, de guerra, de falta de amor, de escassez, ou eu vou projetar de um lugar da mente sã. Né? E quando a gente entra em conflito, porque esses dois movimentos, esses dois professores estão ali dentro de nós. Porém, um desses professores, em última instância, só é uma projeção de um sonho, de uma ilusão.
Seguimos aqui então. Fundamenta-se em diferenças. O que passou não está nivelado. Há alterações no que virá. As alturas são desiguais e os tamanhos diversos. Há graus variados de escuridão e de luz. E milhares de contrastes nos quais cada coisa vista compete com todas as outras para ser reconhecida. Então é um jogo, uma guerra muito forte dentro de nós, né? Se a gente parar para olhar essa identificação que a gente faz, a gente não deixa a nossa mente nesse lugar do amor que é. Então eu vou pegar esse lápis, daí eu tenho um lapisinho, daí eu tenho um lapisão, eu tenho um lápis mais transparente, um lápis... Tô dando uma ideia de um objeto, mas a gente faz isso com tudo, com as pessoas, com tudo. E aí, quando a gente faz isso, a gente perde o que é. A gente perde a realidade daquilo que é e cria ilusões. Esse lápis é menor, é mais bonito, é mais feio, é pior, né? Então é isso que ele está trazendo aqui pra gente. Um objeto maior ofusca o menor, uma coisa mais brilhante ofusca a atenção de outra como um apelo menos intenso. E uma ideia mais ameaçadora ou considerada mais desejável. Ou seja, os nossos desejos trazem bastante sofrimento para nós. Pelos padrões do mundo, existe um desejo real em nós de deixar nosso estado, de viver a nossa verdadeira função. Qual seria a nossa verdadeira função? Nossa verdadeira função aqui é a gente curar. Curar o quê? Curar essa ideia de medo e colocar no lugar disso a felicidade. A tua real função aqui é ser feliz. Só que isso não é o que o mundo oferta para nós. Oiê, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Me responda aqui pra mim como que tá o som, porque aqui tá um calor, eu tô com o ventilador ligado. Ah, eu acho que é a Carla. Oi, Carla. Acho que é tu que tá por aqui, né? Me diga como que tá ouvindo bem ou tem muito ruído no fundo por causa do ventilador, que aqui tá um calor. Como que tá? Se você puder me falar, eu te agradeço. Seguindo aqui. Ilusões sempre são ilusões. Ilusões sempre são ilusões de diferenças. Ai, que bom, o som tá ótimo. Que bom. Olha o que ele diz pra gente, então. Ilusões sempre são ilusões de diferença. Então, tudo aquilo que a gente faz comparação, tudo aquilo que a gente tira daquilo que é para tornar algo, um conceito, uma ideia de que é mais ou que é menos, isso já é uma ilusão. Parece tão simples, mas não é, né? Então, olha só, ilusões sempre são ilusões de diferenças. Então, quando eu fico com o que é, quando eu, por exemplo, a gente se encontra com alguém e você começa a julgar na tua cabeça, através dos teus conceitos, das tuas ideias, que aquela pessoa, ou ela é menos sábia que você, ou ela é mais sábia do que você, pouco importa a crença que você vai colocar ali. Ou ela está certa, ou ela está errada. Ilusões são sempre ilusões de diferenças. Você está na ilusão. Você não está na realidade. Então, o convite para a gente olhar, né? Quem traz nós para essa realidade? O nosso professor interno, né? A parte sã em nós que consegue ver além dessa dualidade, além dessas comparações, além dessas identificações. Como poderia ser de outra forma
Por definição, uma ilusão é uma tentativa de fazer com que alguma coisa considerada da maior importância seja real. Olha que forte. Vou repetir. Ilusões são sempre ilusões de diferenças. Como poderia ser de outra forma? Por definição, uma ilusão é sempre uma tentativa de fazer com que alguma coisa considerada da maior importância seja real. Então, essa métrica que a gente tem de importância é uma visão do sistema de pensamento de medo. Eu mantenho-me na falsa ilusão de segurança quando eu asseguro que eu às vezes sou melhor do que alguém, ou me coloco nesse lugar de que eu tenho uma vida melhor do que aquele fulano que tá assim, que tá assado. Eu tô criando uma ilusão, porque eu tô me dando importância. Olha, eu tô dando uma importância porque eu quero assegurar uma segurança que eu quero acreditar que seja real. Então aqui ele está dizendo, por definição, uma ilusão é uma tentativa de fazer com que alguma coisa considerada de maior importância seja real. Então, quantas vezes a gente quer se colocar, ou colocar, às vezes, coisas em particular, tal profissão é mais importante. Como que a gente pode, o ego faz isso, com a gente? Se o nosso corpo todo funciona numa sincronicidade, eu não poderia dizer que meu coração é mais importante que o meu pulmão, ou do que meus olhos, ou do que... Não. Todos eles têm a sua função, Seguindo aqui, mas se reconhece que ela não é verdadeira, a mente então busca fazer com que seja verdadeira em função da intensidade do desejo de tê-la para ti. Oi, Bruna, seja bem-vinda. Vou repetir. A mente, então, busca fazer com que seja verdadeiramente em função da intensidade do desejo de tê-la para ti. Ilusões são travestis da criação. Ilusões são travestis da criação. São apenas imagens refletidas, mas não é a criação, não é a nossa realidade. Tentativas de trazer verdade e mentiras. Forte, né? Tentativas de trazer verdade e mentiras. Achando a verdade inaceitável, a mente se revolta contra a verdade e dá a si mesmo uma ilusão de vitória. Achando a verdade inaceitável, então para nós é muito difícil nós não acreditarmos que esse mundo é real, que o que a gente vive aqui dentro de a gente limita dentro de um corpo, a gente acredita que a nossa vida é o tempo do nosso corpo. A gente acredita muito que eu sou a Claita. Eu acredito muito na história que eu construí como Claita. Mas essa história, ela está dentro da vida, que é maior do que a Claita. Eu estou inserida dentro da vida. Porque eu sou espírito. E o espírito é uma vida eterna, imutável e perfeita. E essa é a nossa realidade. E a gente tem muita dificuldade para aceitar e tá tudo bem.
A gente está fazendo esse caminho para dentro de nós com a ajuda do professor interno, que é o Espírito Santo, para que a gente tenha lembrança de quem a gente é, da nossa verdadeira identidade. O que é autoconhecer-se? O que é esse autoconhecimento? É eu me conhecer para dentro de Deus. Por isso que é um olhar para dentro, para essa verdade, porque a única realidade é Deus em nós. Essa é a única realidade, que é amor, que não tem medo. Vou repetir aqui. Achando a verdade inaceitável, a mente se revolta contra a verdade e dá a si mesmo uma ilusão de vitória. Achando a saúde uma carga, retira-se para sonhos febris. Achando a saúde uma carga, retira-se para sonhos febris, e nesses sonhos a mente está separada diretamente de outras mentes, com interesses próprios diferentes, e é capaz de gratificar as suas necessidades às custas dos outros. Como eu vejo que o outro não sou eu quero atender as minhas necessidades, mas as minhas necessidades são egóicas. As minhas necessidades fazem parte de um mundo inventado. Necessidade de segurança, porque se eu me lembro da minha realidade, que é Deus, eu já sou segura. Porque eu sou Espírito, eu sou vida eterna. E como um curso diz, nada real pode ser ameaçado. Nisso está a paz de Deus. Seguimos aqui, vou repetir. Achando a saúde uma carga, retira-se para sonhos febris e, nesse sonho, a mente está separada. Então, toda vez que eu pensar em saúde e doença, minha mente está separada. Porque eu sou sã. A cura é liberar as minhas crenças da ideia de doença e saúde. E me lembrar que eu sou sã. Deixa eu ver quem tá aqui. Dona Helena, seja bem-vinda. Esse horário para mim a minha visão diminui bastante o alcance para ler aqui e para enxergar, que é o momento que o sol tá se pondo. Mas vamos lá. Boa noite, Bruna, Dona Helena. Como que tá o som para vocês? Tá ficando claro? Querem me fazer alguma pergunta? Eu vou repetir o 2. Ilusões sempre são ilusões de diferenças. Então, notou diferença nas coisas, você tá na ilusão, já tá pego. Daí já dá para perceber que você não tá nesse lugar da mente, né, sã. Como poderia ser de outra forma? Por definição, uma ilusão é uma tentativa de fazer com que alguma coisa considerada da maior importância seja real. Mas se reconhece que ela não é verdadeira, a mente então busca fazer com que seja verdadeira em função da intensidade do desejo de tê-la para si. Ilusões são travestis da criação, tentativas de trazer verdade a mentiras. Tentativa de trazer verdades a mentira. A mentiras. Achando a verdade inaceitável, a mente se revolta contra a verdade e dá a si mesmo uma ilusão de vitória.
Achando a saúde uma carga, retira-se para sonhos febris. E, nestes sonhos, a mente está separada. Diferente de outras mentes, com interesses próprios diferentes, é capaz de gratificar as suas necessidades à custa dos outros. Seguimos aqui mais um pouquinho. De onde vêm todas essas diferenças? Certamente parecem estar no mundo lá fora. No entanto, com toda certeza, é a mente que julga o que os olhos contemplam. Eu falei lá atrás, nós projetamos a nossa percepção. Essa é a ordem. Tudo que eu estou vendo fora foi projetado por mim mesmo. Então, no entanto, com toda certeza, é a mente que julga o que os olhos contemplam. Quem faz julgamento é a nossa mente. E ela julga sempre pelos olhos do professor do ego em nós. É a mente que interpreta as mensagens dos olhos e lhes dá significado, entre aspas. E esse significado não existe absolutamente no mundo lá fora, só dentro da sua mente. Porque aquilo que está acontecendo fora, percebido por 10 pessoas, cada um vai estar significando com a sua mente, dentro daquilo que acredita, por causa das suas crenças. E quando eu falo de crenças, eu não estou falando só das crenças da história da Claita. Eu estou falando das crenças, das histórias coletivas na mente. Porque nós acessamos. É como se a gente tivesse aqui nosso cabeção e uma nuvem de pensação, de pensamentos. E nós vamos captando todas essas crenças, tudo isso. Nós vamos captando e trazendo para a nossa consciência aqui. Então, e aí a gente vai significando. Mas nós significamos a partir de padrões, nós significamos a partir de conceitos, de ideias, nós significamos a partir dos ensinamentos religiosos, dos ensinamentos sociais, dos ensinamentos culturais, dos ensinamentos familiares. É muito mais profundo do que a gente possa pensar aqui, né? Significado. E esse significado não existe absolutamente no mundo lá fora. O que é visto como realidade, entre aspas, que ainda não é a realidade, é simplesmente o que a mente prefere. Simplesmente o que a mente prefere ver. Então, vou repetir. É a mente que interpreta as mensagens dos olhos e lhes dá significado. E esse significado não existe absolutamente no mundo lá fora. O que é visto como realidade, entre aspas, é simplesmente o que a mente prefere. A sua hierarquia de valores é projetada para o que está fora. E ela envia os olhos do corpo para achá-las. Repetindo, a sua hierarquia de valores é projetada para o que está fora e ela é enviada aos olhos do corpo para achá-las. Os olhos do corpo nunca verão a não ser através de diferenças. Porque os olhos do corpo nos enganam, porque são os olhos da ilusão, são os olhos do nosso ego. Só é possível a gente ver com a visão do Espírito Santo para nós.
Os olhos do corpo nunca verão a não ser através de diferenças. Contudo, a percepção não se baseia nas mensagens que eles trazem. Só a mente avalia as suas mensagens e, assim sendo, só a mente é responsável pelo que é visto. Só ela decide se o que é visto é real ou ilusório, desejável ou indesejável, prazerosos ou dolorosos. Tudo dualidade. É nas atividades de seleções e categorização da mente que entram os erros de percepção. E é aqui que a correção tem que ser feita. A mente classifica o que lhe traz os olhos do corpo de acordo com seus valores pré-concebidos, que são nossos altos conceitos, né? Que a gente já tem. Então, é tudo que há de velho em nós, né? E é tudo que haja... Não sinto de não falar, vou seguir aqui. Preconcebidos, julgando onde cabe melhor cada dado dos sentidos. Vou repetir. É nas atividades de seleção e categorização da mente que entram os erros de percepção. E é aqui que a correção tem que ser feita. A mente classifica o que lhe trazem os olhos do corpo de acordo com seus valores pré-concebidos, julgando onde cabe melhor cada dado dos sentidos. Que base poderia ser mais falha do que essa? Aqui tá forte. Que base poderia ser mais falha do que essa? Sem o reconhecimento próprio, ela mesma pediu que lhe fosse dado o que cabe nessas categorias e, tendo feito isso, conclui que as categorias têm que ser verdadeiras. Nisso se baseia o julgamento de todas as diferenças. Pois é disso que todos os julgamentos do mundo dependem. Então, se a gente parasse de ver as diferenças, o julgamento também cessaria. Pois é disso que todos os julgamentos do mundo dependem. Pode-se depender para o que quer que seja desse, entre aspas, raciocínio confuso e sem sentido? Não pode haver ordem de dificuldades na cura meramente porque toda doença é ilusão. Olha que forte. Não pode haver ordem de dificuldades na cura meramente porque toda doença é ilusão. Será mais duro dissipar a crença dos insanos em uma alucinação maior em oposição a um menor? Vou repetir porque isso aqui está forte. Não pode haver ordem de dificuldade na cura meramente porque todas as doenças são ilusões. Então, aonde a gente cura? Eu vou parar aqui um pouquinho. A gente não é uma questão de cura do corpo. É uma cura na mente. Eu preciso, se eu estiver passando por um processo de dor, de sofrimento, seja o que for, eu preciso estar nesse estado da minha mente lembrada de que eu sou sã.
e que eu estou segura nesse amor, e que eu sou vida eterna porque eu sou espírito, e que eu estou só experimentando um mundo que é um sonho de ilusão. Eu sei que é difícil para nós às vezes, e para mim assimilar isso, né? Mas o Manual de Professores vem nos convidando para que a gente possa se lembrar quem a gente é. E não dá, lembrar a nossa verdadeira identidade nos custa, eu vou falar uma coisa aqui bem profunda, nos custa liberar da ideia de que o mundo é real. É desistir da ideia do mundo. Para que a gente possa viver na realidade, precisamos desistir na mente da ideia do mundo. É na mente. Então vamos supor que eu estou lá com um processo, eu vou passar por uma cirurgia, eu estou olhando para o mundo, que aqui dentro do mundo tem vida e morte, né? Para a realidade não existe morte, nós somos só vida. É um corpo que está deteriorando, está indo, mas na minha mente, eu me curo, eu me lembro, não, mas eu não sou isso aqui. Aqui está a cura, é na nossa mente. E às vezes pode acontecer então no corpo físico, mas às vezes não, porque a cura é na mente. Às vezes eu vou precisar daquele processo ali, e às vezes é o processo dentro da dualidade de morte do corpo físico. Ele cumpriu a função dessa cura na mente. Então é isso que aqui nos convida a compreender. E quando isso vem, essa compreensão, a princípio, parece que a gente vai desenvolver um medo. Mas se você vai aprofundando esse lugar em você e lembrando que você é um espírito, você vai entrando em paz. Porque aí você entende que tudo aqui é um milagre para a tua lembrança. Então, cada sala de aula, hoje eu tive uma sala de aula e eu vou compartilhar com vocês, que eu acho bem bacana. É uma metáfora para a gente pensar, tá? Eu recebi visita e aí eu fiz um pão com banana e falaram, nossa, tá uma delícia. Eu falei, é porque eu fiz com amor. Daí, entendi que você tinha feito amor. Eu falei, sim. Não é só no sexo que a gente faz amor. A gente faz amor com o arroz que a gente faz amor com o bolo que a gente faz, a gente faz amor com a visita que a gente recebe, a gente faz amor com a água que a gente toma, porque nós somos essa expansão viva de amor. E para nós aceitar esse amor, né, há muitas ilusões, nós estamos agarrados nessa ideia de que a vida aqui é eterna, mas essa aqui não é, essa do corpo não. É só uma sala de aula para você expandir. Na nossa realidade, nós somos expansão de amor. Aqui no mundo, nós temos a função de nos alegrar com tudo. Com tudo. E só é possível se a gente deixar o Espírito Santo em nós, que é lembrado, que é são, deixar que ele conduza, que ele libere todas as imagens que a gente tem de que o mundo é real. Porque se o mundo for real, acabou para nós. Então é impossível. Porque há algo muito vivo dentro de nós, que é muito maior do que essa roupagem, não é? É como se o nosso corpo fosse a nossa roupa. Essa roupa um dia vai se deteriorar e vai perder a função dela. Mas hoje eu a vejo, eu a cuido, é a mesma coisa. Eu coloco amor. Mas a hora que eu tiro a minha roupa, eu ainda estou lá. Vamos fazer essa metáfora para a gente compreender. Eu ainda estou lá. Meu corpo ainda está lá, não tá? Eu tiro a minha roupa, meu corpo ainda está lá. Então imagine que o seu corpo é essa roupa. Quando ele sair, quando ele cumprir a função dele, você ainda está lá. Porque
porque essa é a sua verdadeira identidade. E é isso que o Espírito Santo nos convida a lembrar. Vou seguir aqui mais um pouquinho, então. Vou repetir aqui. Não pode haver ordem de dificuldades na cura, meramente porque todas as doenças é ilusão. Será mais duro dissipar a crença dos insanos em uma alucinação maior em que a oposição a uma é menor? Concordará ele mais rapidamente com a irrealidade de uma voz mais alta do que com a de uma outra mais suave? Vou repetir. Concordará ele mais rapidamente com a irrealidade de uma voz mais alta do que com uma de outras mais suave? Aqui ele está falando da voz do professor de Deus e da voz do ego. O ego grita em nós. Eu falo que, comentava com a Bruna, né? O ego é o que quer, é o quero na nossa cabeça. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. É um tal de querer. Eu quero ser melhor, eu quero ser amado, eu quero ser aceito, eu quero ser aprovado, eu quero ter segurança, eu quero. O Espírito Santo não tem nenhuma dessas necessidades. Ele já é amado, ele já sabe, ele já é amado, ele é sem pecado, ele é sem máculas, ele já sabe que isso é o que você é. E ele sabe que você está esquecido pelo quero da sua cabeça, da sua mente que fica lá. Eu quero que fulano seja assim, eu quero que gostem assim, eu quero que o outro me ame assim. É o quero, é o ego na nossa cabeça. Então essa voz alta dentro da nossa cabeça, gritando, esperneando, reagindo, reativo. E outra coisa, não só reativo, como também punitivo, seletivo, resistente, fica resistindo àquilo que já é, com aquela sala de aula que você está ali vivendo. Então, vamos supor, você está lá com alguém muito doente e você fica rejeitando, fica reagindo contra o que é. A pessoa está vivendo aquela sala de aula, aquilo é a cura para ela. E você está reagindo ou resistindo àquilo que se mostra ali. Quanto mais você concorda com o que é, mais você entra nessa mente sem julgamento, mais a cura pode entrar. Então eu posso me alegrar que o outro está tendo a sala de aula dele. E é a cura dele. Isso aqui é difícil, isso às vezes para nós, né? Seguimos aqui. Alto do que... eu parei aqui. Alto do que com a de outra mais suave? Descartará ele com maior facilidade um comando para matar, sussurrando do que outro dado aos gritos? Vou repetir. Descartará ele com maior facilidade um comando para matar, sussurrando do que outro dado aos gritos? E será que o número de garfos que ele vê os demônios carregando afeta a credibilidade deles na sua percepção? Vou repetir. E será que o número de garfos que ele vê os demônios carregando afeta a credibilidade deles na sua percepção? A sua mente categorizou tudo isso como real. A sua mente categorizou tudo isso como real. Portanto, tudo é real para ele. Quando ele se der conta de que são ilusões, elas desaparecerão. E assim é a cura.
A cura aqui para nós é o resultado final. As propriedades das ilusões que as fazem parecer diferentes são, na realidade, irrelevantes, pois suas propriedades são tão ilusórias quanto elas próprias. Vou repetir aqui. Quando ele se der conta de que são ilusões, elas desaparecerão. E assim é com a cura. As propriedades das ilusões que as fazem parecer diferentes são, na realidade, irrelevantes, pois suas propriedades são tão ilusórias quanto elas próprias. A Bruna falou aqui muito profundo. Tá profundo hoje. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou terminar aqui a última. Os olhos do corpo continuarão a ver diferenças, mas a mente que se deixou curar não vai mais tomar conhecimento deles. Haverá as pessoas que parecerão mais doentes, entre aspas, do que outras, e os olhos do corpo registrarão suas aparências mudadas como antes elas são irreais. Mas a mente curar... Perdão. Me perdi aqui. Vou voltar do início. Os olhos do corpo continuarão a ver diferenças. Então lembre-se, nós estamos no mundo do ego. Ele construiu isso aqui. Então a gente está dentro da guerra e do caos. Somente com a ajuda do nosso guia, do professor Espírito Santo, é capaz de nós sairmos do campo de guerra, dar um passinho para trás, né, para observar o que o ego está fazendo com a nossa mente. Os olhos do corpo continuarão a ver diferenças, não tem como, vai ver diferença. Mas a mente que se deixou curar não vai mais tomar conhecimento delas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Até pouco tempo eu dizia assim, eu perdi meu pai. Meu pai faleceu tem 2 anos. Eu dizia, eu perdi meu pai. Até que eu me dei conta que não. A vida viva vive em mim. Olha o que eu vou falar. Tudo que é vivo vive em mim. Então, ele não pode morrer porque ele é vivo. Ele é um comigo na mente. Então, a vida viva vive em mim. Então, eu nunca o perdi. O corpo dele morreu, porque aqui os olhos do nosso corpo vão ver assim. Esse mundo é assim. Né? Esse mundo, ele tem fim. Ele não é real. Ele não é eterno, ele não é infinito. E ele é mudável, muda o tempo todo, ele é instável. Então não é real. Mas a vida viva, eterna, imutável, infinita, que é o meu pai vive em mim. Então eu nunca perdi nada, eu só ganhei salas de aulas para que eu me lembrasse dessa vida viva em mim, né? Então vou continuar aqui para a gente começar a ampliar um pouco a nossa consciência, né? Os olhos do corpo continuarão a ver diferenças, mas a mente que se deixou curar não vai mais tomar conhecimento delas. Então, aos poucos, a minha mente volta rapidamente a lembrar que essa vida viva vive em mim. Essa vida viva vive em mim. E aí eu não caio mais na besteira de ficar sofrendo, chorando, alimentando a saudade do ego. Porque quem sente saudade e necessidade é o ego. Haverá pessoas que parecerão ainda mais doentes, entre aspas, do que outras, e os olhos do corpo registrarão suas aparências mudadas como antes. Mas a mente curada vai colocá-las todas em uma única categoria
em uma única categoria. Elas são em uma única categoria, elas são em reais. Esta é a dádiva do professor. A compreensão de que apenas duas categorias têm significado na seleção da mensagem que a mente recebe do que parece ser o mundo do lado de fora é dessas duas. Somente uma é real. Assim como a realidade é totalmente real, independentemente de tamanho, forma, tempo e lugar, pois não pode existir diferença dentro dela. Também, assim, as ilusões são sem distinções. A resposta única para qualquer tipo de doença é a cura. A resposta única, então a cura é certa. A resposta única para todas as ilusões é a verdade. Nossa, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir explanar mais isso aqui. Aprofundar mais, mas esse capítulo 6 aqui daria para aprofundar bastante ainda. Olha o que ele diz para nós. Assim como a realidade é totalmente real, independentemente de tamanho, forma, tempo e lugar, pois não pode existir diferença dentro dela. Tudo é como é. Também assim as ilusões são sem distinções. A resposta única para qualquer tipo de doença é a cura. A resposta única para todas as ilusões é a verdade. Lindo, né? Lindo, né, Bruna? Tem uns bichinhos aqui de chuva chegando em mim, ó. Tô com a janela aberta, aqui tá um calor. Gente, que lindo isso. Até eu vou assistir essa live de novo, porque é muito profundo o que tá dizendo aqui para nós. É um lugar pra gente abrir muito a nossa consciência, para entender que se a gente quer viver o amor e a alegria, a felicidade infinita, nós precisamos abrir mão de acreditar nas ilusões do mundo. Esse mundo ilusório não cabe dentro do amor. Não cabe. A resposta única para todas as ilusões é a verdade. Então, todas as ilusões que aparecem aqui, a gente pode se beneficiar do milagre. Assim, o milagre é como um vento que passa pelas ilusões, trazendo a informação para nós e dizendo: vem comigo para a cura, libera, né? Vem comigo. A expiação é o princípio. A expiação é a parte que fala para nós, né? Olha, a expiação é o princípio, o milagre é o meio para a gente chegar na cura. A expiação diz assim, viu? Utiliza o perdão, se lembra que você está na ilusão. A expiação está dizendo, viu? Você está num sonho, você pode acordar. Você quer acordar? Então, assim, esse sonho já acabou, só que você não se lembra. Você já está acordado. Então, e o milagre vem como esse vento. Eu consigo ver uma imagem assim como se fosse um vagão de trem, como se um vagão aqui tivesse a expiação, o outro no meio o milagre e o outro a cura. E a gente fazendo essa transição de vagão porque a saída é lá. Ou a saída é ida para o céu, para um lugar melhor, na nossa mente, um lugar de amor, um lugar de alegria infinita, que a gente pode amar tudo que a gente faz, lembra? E daí a gente deu muita risada aqui hoje com as minhas visitas, que eu falei, sim, eu estava fazendo amor com o pão, porque eu estou amando o que eu estou fazendo. E aí a gente começa a trazer esse amor para tudo na nossa vida. É fácil isso? Claro que não. É um treino. É um milagre da vida toda hora. Tudo que você está fazendo é cura. Tudo. Tá chorando é cura. Tá manifestando no corpo físico, os teus olhos estão vendo uma doença, é cura. Mas a questão é,
eu quero espiar, eu quero me lembrar, eu quero dar para o Espírito Santo dizer assim, viu? Isso que eu tô vendo aqui é uma ilusão, né? Então eu não consigo, aqui no meu euzinho, perdoar essa imagem. Eu entrego para ti, para que você faça aquilo que eu não consigo. E eu vou falar para vocês, eu tenho vivido muito isso. E eu achava que eu era uma pessoa que não era magoada com as pessoas. E a partir do momento que eu comecei a fazer o treino, eu vi o quanto que eu carregava de mágoa. E agora se dissolve. Eu fico uns 2 dias ali, às vezes irritada, brava, meu ego quer na minha cabeça, que ele queria que fosse assim, sabe? Mas depois eu vou me lembrando, peraí, eu só me separei do amor. E aquela pessoa também. Ela estava esquecida que ela é amor e que ela não tem que demandar de mim expectativas que eu devo amá-la, porque ela já é o amor e eu também já sou. E a gente só se desencontrou na comparação ou nas diferenças de pensamentos do ego. E é isso. Gente, gratidão imensa por estar aqui hoje. Pedir muita guiança para o Espírito, porque para mim trabalhar a cura, né, que eu venho de um pensamento muito egóico de acreditar mesmo no câncer, né, dentro do meu sistema familiar. Então, para mim, isso é saber que a minha mente está nesse lugar, todos eles vivem em mim, porque a vida é uma só e todos eles são sãos. Isso é o que fica hoje para mim aqui. Eu espero que fique esse lugar de unificação, de são em vocês também. Esse lugar de unidade. Ok? E amanhã estaremos aqui às 8 horas com os exercícios. Ok? Um beijo de luz para vocês. E fique com Deus. E aqui nós seguimos na terça-feira às 19 horas. Do Manual de Professores. Fiquem com Deus. Até. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa. Jaque chegou. Bruna, que lindo. Jaque, bom ter você aqui com a gente. Delícia. Não sei se tem mais alguém aqui, porque meu Instagram às vezes não mostra bem certinho as pessoas e o número. Eu ainda não consegui arrumar isso. O meu celular, não é o Instagram. O meu celular. Beijo de luz. Fiquem com Deus. Até.